Lucas chegou a avisar a mãe que estava sendo punido por não produzir. Ele também disse que seria libertado pela quantia de $20 mil, mas a mulher não tem esse dinheiro que, convertendo para real, seria mais ou menos R$120 mil. Ele falou, é um dinheiro porque eu não dei produção para eles. Então ele tá pedindo $20 mil. Aí eu falei, quanto dá isso? A gente não tem dinheiro, né? Aí ele falou, mãe, mais de 100 mil. A senhora acredita que seu filho está sendo vítima de escravidão? Sim. Sim, é trabalho escravo. Trabalho escravo. Porque poucas mensagens no começo que ele conseguiu mandar pro amigo, nem água para tomar banho tinha. Então, e comida parece também que não davam direito. E se não trabalha, não tem produção, parece que não dão comida. Imagine que você está sob um sol escaldante, andando durante horas num deserto, e tudo o que quer é descansar um pouco e se refrescar. De repente, você encontra um lago azul, sombra e água fresca. Mas, assim que se aproxima, é só areia. Você percebe que foi enganado e foi tudo uma miragem. Ou seja, aquilo era algo que você queria tanto que quase se tornou realidade. E é no quase que reside o problema. É normal termos sonhos e desejos. E trazendo essa metáfora para o cotidiano, o desejo comum das pessoas é conseguir mais dinheiro e, eventualmente, uma vida estável e mais feliz. Isso é normal, um sonho válido. Porém, em algumas situações, ficamos tão eufóricos quando uma oportunidade de melhorar a vida surge que nos deslumbramos e não conseguimos ver que tudo o que foi prometido é igual àquele lago do início da história. Não passa de uma miragem. Hoje nós vamos falar sobre a realidade do tráfico humano, os seus perigos e como se resguardar. Tudo isso agora, aqui no Biografia do Crime. Os brasileiros ficados. Recentemente foi divulgada a notícia que deixou muitas pessoas em alerta. Após propostas de emprego tentadoras, 2 homens brasileiros foram parar em situações aterrorizantes e avisaram suas respectivas famílias que estavam sendo mantidos em um ambiente de medo e incertezas, junto a várias outras pessoas na mesma situação. Lucas Viana dos Santos, de 31 anos, foi a primeira vítima. Ele já morava na Tailândia há alguns meses, quando recebeu uma proposta de emprego na área de tecnologia com salário de $1.500 em Mae Sot, cidade tailandesa. Lucas aceitou a vaga. Então, um carro o buscou no dia 7 de outubro do ano passado. Mas, já dentro do veículo, ele começou a suspeitar que algo estava errado. Ele trocou mensagens com um amigo e, cada vez mais desesperado, avisou que tinha cruzado a fronteira de uma maneira diferente e que desconfiava que estava em Myanmar. Ainda nas mensagens, ele disse que estava com medo, que tentou resolver a situação, mas que as pessoas estavam armadas e pediu para o amigo chamar a polícia. A mãe de Lucas percebeu que as mensagens do filho estavam estranhas e, quando conseguiu falar com ele, depois de muito tempo sem retorno, perguntou se estava tudo bem e Lucas respondeu não. A partir de então, as mensagens se tornaram raras e os contatos de Lucas eram feitos por outros números ou pelo Telegram. Cerca de um mês depois, o mesmo aconteceu com Felipe de Moura Ferreira, de 26 anos, outro brasileiro que buscava a oportunidade de trabalho, mas acabou sendo vítima de um esquema criminoso. Lucas e Felipe foram parar num complexo chamado KK Park e ali viveriam um verdadeiro pesadelo. KK Park. Conforme informações divulgadas na mídia e com base em mensagens que os homens conseguiram enviar para suas famílias e amigos, de maneira abreviada para dificultar a tradução, eles estão no complexo de KK Park. Este é reconhecidamente um lugar onde muitos esquemas ilegais acontecem e é conhecido como fábricas de golpes. Pessoas de vários lugares do mundo estariam trabalhando de maneira forçada ali, além de serem vítimas de outros crimes. Para piorar a situação, esse local está mergulhado em um conflito civil e governado por uma junta militar. O país vive sob ditadura militar há quase 4 anos e é considerado uma zona de conflito armada, o que torna a situação ainda mais complicada para as vítimas. Quem entra ali tem praticamente o seu destino selado, já que até para as autoridades é difícil ter alguma voz de comando no complexo. Os familiares de Lucas e Felipe dizem ter sido informados pelo governo brasileiro que apenas as autoridades locais de Myanmar poderiam resgatá-los. Os dois estariam em jornadas de até 15 horas de trabalho forçado, com
ação de água, sem poder tomar banho e sofrendo abusos físicos e psicológicos. Lucas teria sido punido com choques quando tentou pedir ajuda e está com tantos sintomas que mal consegue andar. Já Felipe relata seus temores em várias mensagens enviadas ao pai. Ele fala que está com medo de ser vendido, já que viu isso acontecer com outras pessoas. Os tiraram fotos dele. Ele também teme que seus órgãos sejam retirados. Em uma das mensagens, ele disse ao pai que pensa em acabar com a própria vida, pois não aguenta mais a situação em que está vivendo. As famílias de ambas as vítimas se uniram e tentam de tudo para trazer os dois para casa. Lucas chegou a avisar a mãe que estava sendo punido por não produzir. Ele também disse que seria libertado pela quantia de $20 mil, mas a mulher não tem esse dinheiro que, convertendo para real, seria mais ou menos R$120 mil. Ele falou, é um dinheiro porque eu não dei produção para eles. Então ele tá pedindo $20 mil. Aí eu falei, quanto dá isso? A gente não tem dinheiro, né? Aí ele falou, mãe, mais de 100 mil. A senhora acredita que seu filho está sendo vítima de escravidão? Sim. Sim, é trabalho escravo. Trabalho escravo. Porque poucas mensagens no começo que ele conseguiu mandar pro amigo, nem água para tomar banho tinha. Então, e comida parece também que não davam direito. E se não trabalha, não tem produção, parece que não dão comida. O que é tráfico humano? O crime de tráfico humano é comércio de seres humanos. Quando se tornam vítimas desse tipo de ação, as pessoas são forçadas a trabalhar e impedidas de ir embora. Esse é o terceiro maior crime do mundo, perdendo espaço apenas para o tráfico de entorpecentes e de contrabando. Cíntia Meirelles de Azevedo é vice-presidente da The Exodus Road, uma ONG especializada em tráfico humano, e ela dá dicas de como se proteger dessa armadilha. Ela explica que os criminosos sempre vão convencer suas vítimas da mesma maneira, oferecendo uma proposta encantadora. Porém, quando a pessoa chega ao local, não encontra nada do que foi prometido, e sim um lugar onde vai acontecer, geralmente, crime cibernético. Para operador de telemarketing na Tailândia. E atualmente mantém os jovens retidos em servidão e tortura no complexo de boxe do Kaka Park, localizado na fronteira entre Tailândia e Myanmar. Nesse momento, a vítima já vai estranhar a situação e vai entender que a moradia é no mesmo lugar do trabalho. Em vários casos, os criminosos pegam o passaporte, impedindo que a pessoa vá embora. E quem se recusa a fazer o trabalho forçado recebe a informação de que tem que trabalhar, pois precisa pagar uma dívida de viagem, moradia e comida. Humano. Ela explica como funciona este crime. O terceiro maior do mundo, atrás apenas do tráfico de drogas e do contrabando. A rede criminosa tem o mesmo modus operandi. Então, o que é? Uma proposta encantadora e quando chegam lá, é para a prática criminosa de crimes cibernéticos. Num local extremamente estranho, porque elas já vão ver que elas vão morar no mesmo local que elas vão trabalhar. Muitas vezes eles vão reter esse passaporte e depois, se eles decidirem, ou a pessoa decidir que não gostaria de participar disso e voltar, ela descobre que ela tem uma dívida. O recrutador. André Luiz Salles Cunha é suspeito de aliciar jovens para a máfia chinesa, que comanda o complexo em que Lucas e Felipe estão. Ele conta que nos locais em que as vítimas são mantidas, existem cadeias e agentes que fazem o controle do lugar. Quem não obedecesse às ordens, iria para essas cadeias. Esse condomínio era tão grande que tinha até cadeia lá. Tinha polícia lá, tinha... Não era polícia, era o exército que fazia local na fronteira, mas fazia defesa lá também. Mas eles tinham um posto policial que era pra gente que cometeu coisa, roubou alguma coisa, agrediu algum chefe, ficava preso lá. Felipe fala isso para seu pai. Em uma mensagem desesperada, ele conta que levou 20 porradas e que será levado para a prisão naquela noite. Felipe conta que levou 20 porradas e será colocado numa prisão. Aqui ele diz que os criminosos vão roubar os órgãos dele. Desesperado, Felipe termina a conversa com um pedido. Por favor, pai, eu imploro. E se você está gostando desse vídeo, considere deixar um valeu demais. Aí na aba de comentário tem um símbolo, um coração com um cifrão dentro. Para fazer uma doação em dinheiro, basta clicar nessa opção e escolher um valor. A sua contribuição é extremamente importante para o andamento do canal. Vítimas de
tráfico humano libertadas. Ainda há esperança de salvar Lucas e Felipe se compararmos a história deles com as de outros sobreviventes. Natália Munhoz e Patrick da Silva Palma de Lopes, os dois de 25 anos, também foram seduzidos por propostas de emprego. Eles saíram do Brasil e foram para a Tailândia. As supostas vagas ofereciam salário de $1.500 por mês para trabalhar em um call center. A família de Natália se opôs, mas ela decidiu ir buscando um futuro melhor para ela e seus filhos. Assim que chegaram no país, o clima ameaçador já começou a assustar os dois, pois pessoas armadas vigiam o lugar. A entrada e saída do local era controlada pelos agentes da milícia e as condições eram precárias. Natália e Patrick precisaram trabalhar durante muitas horas por dia e as pessoas que os vigiavam eram violentas. Natália contou que comeu tripas, lesmas e cobras. Também era servido muito miojo, até no café da manhã. Já a água era salobra. Ela dormiu em chão duro, passou fome, frio e sentiu muito medo. As famílias de Natália e Patrick seguiram apreensivas e fazendo de tudo para, aqui no Brasil, trazer os filhos de volta para casa. O pai de Natália entrou em contato com o Itamaraty e com a embaixada de Yangon. Os criminosos então afastaram Natália e Patrick das atividades por 18 dias e falaram que após isso os soltariam. Foi cobrada uma taxa de $6.000 para libertar os dois. A família de Patrick conseguiu juntar o dinheiro, mas os criminosos falaram que ainda não podiam deixar os dois irem embora porque precisavam esperar a chegada dos passaportes. Por fim, ambos foram soltos em outro lugar, onde foram detidos sob a alegação de estarem sem vistos, então foram presos. Mas, assim que foram pegos pela imigração, as famílias deles começaram a cobrar o Itamaraty e a embaixada, e depois de muita insistência, ambos foram soltos e mandados de volta para o Brasil. Quem são os alvos? Em 2023, a ONU estimou que em Myanmar existem cerca de 120 mil pessoas vivendo em condições análogas à escravidão após terem sido traficadas. Outras centenas de pessoas vivem assim em países do sul asiático como Camboja, Laos, Filipinas e Tailândia. Os alvos normalmente são homens com ensino superior e que saibam mais de um idioma. Relatos de um sobrevivente. Um homem que quase foi traficado, mas conseguiu escapar, relata os momentos de desespero que enfrentou. Ele aceitou uma vaga de emprego de um amigo e foi informado que o emprego era a meia hora de distância de onde ele estava. Ele ficou animado, pois trabalhava como freelancer, ou seja, o dinheiro que recebia era incerto. Nesse novo trabalho que lhe seria oferecido, o dinheiro não era tanto, mas seria uma quantia garantida todo mês, o que lhe traria uma segurança financeira. Ele conta que, assim que o carro chegou para levá-lo, homens armados já estavam no veículo e seu passaporte foi tomado dele. Com medo, ele entrou no carro e lá dentro já sabia qual seria o seu destino. O homem, apavorado, conseguiu conversar um pouco com o motorista, pois sabia falar seu idioma e, após ganhar confiança, pediu para ir ao banheiro. Ele desceu, foi numa loja de conveniência e lá pediu ajuda para uma atendente. Assim, felizmente ele não se tornou mais uma vítima e pode dar o seu relato atualmente e alertar outras pessoas que sonham em viver em outro país e ter uma vida melhor. Ele fala que muitas pessoas que são traficadas são obrigadas a dar online e faz um alerta a todos para tomarem cuidado para não cair nesse tipo de... Uma forma de se proteger é considerar postar menos detalhes de sua vida na internet. Afinal, qualquer um pode ver e usar essas informações para se aproximar de você, ganhar sua confiança e te enganar para obter ganhos financeiros. Esse sobrevivente diz que admira a nova geração, pois percebe que postam cada vez menos detalhes íntimos em suas redes sociais. Ele também conta que as pessoas que aliciam outras, oferecendo vagas de emprego falsas, ganham comissão por cada vítima que conseguem aliciar. Ele explica que já foi convidado para fazer esse tipo de trabalho e que a quantia de dinheiro que receberia é ainda maior do que o salário falso que é ofertado às pessoas enganadas. Todos os aliciadores, eles recebem comissão. Inclusive, a comissão é mais alta do que o próprio salário dito. Exemplo,
ainda relatando tudo o que passou e dando a sua visão do que pensa sobre a situação dos brasileiros ratificados. O sobrevivente conta que talvez Felipe consiga mandar mensagens para a sua família, porque ele deve estar batendo metas e conseguiu essa regalia. Talvez Lucas não consiga bater as metas, por isso não tem direito a nada. Ele também conta que tudo é feito dessa maneira nesse ambiente de terror, para ter direito à troca de mensagens com a família, ou até a coisas básicas como um copo de água ou um colchão. As metas precisam ser batidas. Ele fala que, provavelmente, o que os dois estão sendo forçados a praticar são de amor, um tipo de esquema pela internet no qual as pessoas são enganadas e instruídas a depositar dinheiro. Lucas e Felipe estariam criando perfis falsos e sendo obrigados a extorquir pessoas. Realmente, o Felipe esteja se dando bem e conseguindo essas regalias de usar o telefone, e também tem que apagar as mensagens, porque como que acontece? Eles te dão 1 hora para você usar o telefone. Logo após, todos os telefones são recolhidos. Logo após os telefones serem recolhidos, tem ali funcionários que ficam fazendo a tradução de tudo que você falou, para saber o que você está falando com fulano de tal, com fulana de tal. E o Instagram, ele é uma maravilha, o Instagram como o Telegram também, mas mais o Instagram, que você consegue apagar, bloqueia a pessoa e some tudo. No WhatsApp tem um backup. Então, você, querendo ou não, ele consegue ali tirar tudo que você falou. O que fazer para se preservar? Querer uma vida melhor é o desejo de todos. A possibilidade de ir para outro país, conseguir uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, poder ajudar a família e ter uma vida mais confortável é tentadora. Ainda mais para pessoas que se encontram endividados e sentem-se sem perspectiva aqui no Brasil. Mas é preciso muito cuidado e ter uma desconfiança constante de quem surge prometendo vagas de emprego com muitos benefícios. Também é importante se resguardar para não se tornar uma vítima dessas pessoas que estão sendo forçadas a aplicar golpes virtuais. O esquema alicia tantas pessoas e movimenta tanto dinheiro que conta com uma organização ímpar para adquirir pessoas online. Com auxílio de modelos de voz, rosto e da inteligência artificial, esses casos fazem de tudo para enganar pessoas online. Tudo é muito convincente e eles geralmente conseguem enganar indivíduos mais fragilizados. Desejar uma vida melhor é sempre algo válido, e não é errado ou embaraçoso ir atrás de oportunidades melhores. Porém, após acompanharmos tantas histórias de pessoas que foram seduzidas por uma realidade que não existia, é importante pensar e repensar vagas de emprego que parecem boas demais para ser verdade. Falar com família e amigos e ouvir a voz da razão ao invés da emoção é muito importante nesses casos. Você é ou conhece alguém que tenha recebido uma proposta de trabalho assim? Sabe alguma história parecida com as que falamos nesse vídeo? Comente a sua opinião. Quais outros casos você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.